Projeções da taxa de juros. Economistas de instituições financeiras passaram a ver com certo cuidado esse maior aperto monetário que está acontecendo este ano, depois que o Banco Central vem elevando a taxa básica de juros, a Selic, e aí no caso com estimativa de 13,25% na semana passada, se esperando que essa taxa, mesmo em um cenário de atividade econômica cada vez mais deteriorado, possa subir. Pesquisa Focus do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira, aponta que a expectativa para a Selic agora é de que ela termine em 2015 com 13,5%. Os especialistas consultados mantiveram a perspectiva de que a taxa básica de juros será elevada novamente em junho, em 0,25 ponto. Portanto, aí nós vamos ter essa taxa em junho a 13,5 pontos percentuais, mas deixaram de ver que ela sofreria um corte na mesma proporção no mês de novembro, como vinham até a semana passada aí trabalhando com essa perspectiva. O Comitê de Política Monetária, o chamado Copom do Banco Central, decidiu na semana passada manter esse ritmo de aperto monetário e vai elevar essa taxa em meio ponto percentual, mantendo aí em aberto as próximas perspectivas com relação a novos aumentos. Os especialistas aguardam agora a divulgação da ata da reunião na quinta-feira para poder calibrar as novas projeções da taxa até o final do ano. Com essa alteração, a perspectiva se alinha ao que o chamado top 5 de médio prazo, que são as instituições que mais acertam ultimamente as projeções, que há 3 semanas davam a taxa por volta de 13,5 no final de 2015. Então, há um realinhamento das possibilidades dos demais analistas com esse grupo de economistas que tem feito previsões bastante precisas. Para 2016, permaneceu inalterada a expectativa dos especialistas consultados de que a Selic vai encerrar o ano em 11,5%, bem como do top 5 também, que são esses economistas que têm feito boas previsões, que de uma certa forma acreditam que essa taxa vai ficar em 12%, então meio ponto acima dos demais analistas de mercado. A perspectiva de aperto monetário maior ocorre apesar da piora nas expectativas de atividade econômica para o país. A pesquisa Focus também aponta agora uma contração no PIB de 1,18% ao final aí de 2015, ante uma queda de 1,10% que era a previsão da semana anterior. Para 2016, a previsão de crescimento foi mantida em 1%. Então, essas são as principais tendências e expectativas com relação à taxa de juros. Então, taxas crescentes, economia de uma certa forma desacelerando, e isso recomenda cautela para todos nós, para empresários, para consumidores finais, para investidores, enfim, para todos os agentes do mercado. Como está o crédito para as empresas? A forte restrição dos bancos na concessão de crédito tem travado os negócios, principalmente das empresas, em vários setores econômicos. Com o caixa debilitado pelo baixo desempenho econômico e sem acesso às linhas de crédito para capital de giro ou até para investimento, as empresas começam a enxugar as estruturas, reduzir o quadro de funcionários e adiar os seus pagamentos. Nos 3 primeiros meses do ano, nós estimamos que a concessão de crédito, de fato, não continue a ter uma tendência de retração. Houve uma queda de 14% em relação ao quarto trimestre de 2014, ou seja, houve uma redução de 429 bilhões para 407 bilhões em termos de oferta de crédito, segundo dados aí do Banco Central. No mesmo período, entretanto, a demanda por empréstimo ela continuou subindo, subiu 9,7%, segundo a Serasa Experian, né? Se esse indicador está crescendo e a concessão de crédito está caindo, isso mostra que os bancos estão muito mais seletivos na hora de liberar
os créditos. Além do recuo no volume concedido, as taxas de juros aumentaram. Os prazos de pagamento dos empréstimos também diminuíram e a inadimplência cresceu. Pelos dados da Serasa, o atraso nos pagamentos de despesas financeiras e não financeiras avançou 12% no primeiro trimestre, demonstrando a dificuldade das empresas diante da queda da atividade, com custos mais elevados, especialmente de energia elétrica e combustíveis, né? E a escassez e também o encarecimento do crédito. Hoje, o principal problema da empresa é a falta de crédito. Se nada for feito, nós poderemos ter um colapso que vai travar ainda mais a economia. Isso precisa ser olhado com urgência pelos dirigentes econômicos do governo. A Operação Lava Jato, também que investiga a corrupção de contratos na Petrobras, ela tem ajudado a secar o mercado de crédito, já que alguns bancos tiveram prejuízos com uma série de operações feitas com empresas envolvidas nesse escândalo. Mas, mesmo que quem está fora dessa confusão aí, está sendo punido. Os bancos públicos, especialmente o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, não pode, de forma alguma, fechar as portas para o setor produtivo. No BNDES, que é a fonte mais barata de financiamento para as empresas, o crédito com recursos direcionados, voltado para determinados segmentos ou atividades, despencou a metade, praticamente 44,6%, se você considerar o período de janeiro a março comparado com o último trimestre de 2014, segundo os dados do Banco Central. A linha voltada para capital de giro teve também um baque na liberação. Nós tivemos uma queda aí de quase 80% no período. O financiamento a investimentos também caiu 43% e os empréstimos para o setor agroindustrial caíram 35%. Então veja que a situação de fato é uma situação de enxugamento de crédito e no momento desse de uma retração forte da economia, a falta de crédito pode sim piorar muito as coisas. Pela terceira semana consecutiva, os analistas ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus elevaram a previsão para a inflação para o IPCA deste ano. A expectativa é que o índice oficial da inflação ele encerre 2015 com 8,26% contra 8,25% que foi a aposta da semana anterior. Há um mês, essa projeção estava em 8,20%. O próprio Banco Central, responsável pela divulgação do Boletim Focus, espera uma inflação por volta de 7,9% este ano. No top 5 de médio prazo, que é o grupo dos economistas que mais tem acertado as estimativas, o movimento também foi de alta. A mediana para o IPCA, para o índice de inflação, deste ano, ela segue aí bem acima da banda superior de inflação de 6,5%. Ela passou de 8,67% para 8,73%. Essa foi a previsão para essa semana da inflação em 2015. 4 semanas atrás, essa previsão estava em 8,44%. Para o fim de 2016, a mediana das projeções para o IPCA foi mantida em 5,6%, o mesmo número de 4 semanas atrás. Já no top 5, a projeção para a inflação ao final do ano que vem, no caso 2016, deve ficar, segundo esses economistas, em torno de 6,4%. Há um mês, essa projeção estava em 5,64%. De acordo com o relatório trimestral de inflação do Banco Central, divulgado agora em abril, a taxa deve ficar em 2016 em 4,9% pelo cenário de mercado, ou seja, que considera juros e o dólar de uma certa forma constantes, né? Isso aí, levando-se em conta as estimativas, os estudos que têm sido feitos aí, inclusive pelo Boletim Focus. O que é importante aqui ressaltar é que ainda nós temos para 2015 expectativas de inflação bem acima do limite superior da banda, em torno de 8,73%, e com provável queda em 2016
aí em torno de 6, 6,5%, que seria o limite superior da banda, se de fato o governo conseguir implantar este ano todos os ajustes necessários na área fiscal. Eu fico aqui. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente para tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.